Olá a todos, eu sou o pastor Walter Mendes e hoje eu quero especificamente falar com você que é cristão, você que é pastor, você que é líder de um grupo, um diácono, um presbítero, um líder religioso, aquele que prega o cristianismo, o Cristo vivo, ressuscitado. Eu quero te chamar a sua atenção hoje para você que não fala de política, não aceita política na sua igreja, não gosta de tocar no assunto, ainda é daqueles que diz que política e religião não se discute. Pois é, eu quero te chamar a sua atenção. Jesus constituiu a sua igreja, ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Nós somos chamados como igreja de implantar o reino de Deus aqui na terra. Mas eu vejo muitos pastores, líderes de rebanhos, líderes de igrejas, dizendo: eu não gosto de política, não falo sobre política, não coloco política dentro da minha igreja, não falo sobre o assunto, porque política é do diabo. Olha aqui, deixa eu chamar a sua atenção. Presta atenção, líder. Com todo o respeito que eu tenho pela liderança, pela autoridade que Deus colocou na igreja, olha, se você não se posicionar, se nós como os líderes não nos posicionarmos para influenciarmos, para libertar a nossa nação, chegará um dia em que você não poderá ser pastor, em que você não terá igreja, onde você será proibido de evangelizar, sua igreja será proibida, as portas da sua igreja serão fechadas. Por quê? O cristianismo, ele é perseguido pelo socialismo, pelo comunismo. Todos os países onde está instalado o socialismo, o comunismo, parte da China, Cuba, Venezuela, esses lugares, o cristianismo é criminalizado. E você vai ser pastor aonde? Se você no Brasil, se nós pastores no Brasil formos omissos, formos negligentes, entregamos no passado a política para Satanás. Satanás então colocou os seus ali, os ladrões, os corruptos, as pessoas que legislam em causa própria, estão criando leis contra a igreja, contra os cristãos, e não é só contra os evangélicos, é também contra a igreja católica. Querem parar a igreja, por quê? Há uma ação de um principado. O livro de Paulo aos Efésios diz que nossa luta não é contra os seres humanos, não é contra carne e sangue, mas era sim contra principados, potestades, contra dominadores, contra a força da maldade nas regiões celestiais. E o objetivo dos principados é exatamente isso, é parar o fluir da igreja, resistir à igreja numa região. E eles querem parar a igreja, e agora estão usando a política, estão usando o governo. Satanás colocou os seus líderes, os seus comandados ali no meio do governo, na educação, na área da saúde, no legislativo, no executivo, no judiciário. Querem destruir nossas crianças, e nós como os pastores somos responsáveis. Ainda tem mais uma coisa. Jesus disse que, João capítulo 10, que o mercenário que não é pastor, quando vir um lobo atacar as ovelhas, ele foge. E eu quero desafiar você que é pastor aqui. Você está vendo pessoas no Congresso, no Senado, políticos criando leis para parar a igreja, para destruir a igreja, e assim querem destruir a família. Você que é pastor vai fugir? Vai ser isento? Vai ser irresponsável? Omisso? Negligente? Vai deixar os políticos tentar destruir a sua família, a família das suas ovelhas que você pastoreia? Vai fugir? Então não é pastor, porque a Bíblia diz que aquele que não é pastor, mas é um mercenário, é somente um assalariado, tem aquilo como emprego. Quando ver o lobo chegar para atacar as ovelhas, ele deixa as ovelhas e foge. Portanto, eu te desafio, pastor. Pastor, alguém outro dia me disse: a política é do capeta, pastor. Eu disse: então tá, se a política é do capeta, então você tem parte com ele. Por quê?
Então o capeta manda o asfalto na sua rua, o capeta colocou então energia na sua rua, na sua casa, o capeta colocou água encanada na sua casa, o capeta colocou posto de saúde no seu bairro. Então foi o capeta que colocou escolas na sua cidade, creche nas suas cidades. E tem mais uma, eu provo aqui que se a política do capeta você tem parte com ele, porque todo mês ele manda o boleto e você acaba pagando para ele. Ele te presta o serviço e você paga. Então quero te dizer aqui uma coisa, um esclarecimento: a política não é do capeta, não é de Satanás. A politicagem, o erro na política, sim, é parte satânica, mas a política é o meio de governo, e nós temos o privilégio no Brasil de ser governado por um país que pertence a um país democrático, aonde a sociedade tem vez, aonde a sociedade tem voz, aonde ela tem direito de expressar suas vontades. Por isso eu te desafio, pastor, líder, padre, líder religioso, sai do seu comodismo, sai dessa covardia e vem lutar pelo país. Porque daqui a uns tempos, se a esquerda tomar o poder, vão instalar o comunismo e vão destruir as igrejas, vão proibir o cristianismo. Olha, a linguagem de Marx era: se você não pode corromper os cristãos, deverá matá-lo. O marxismo, ele combate o cristianismo, odeia o cristianismo, porque o cristianismo é a base da família, família é uma base da sociedade. Então isso fala sobre direitos, respeito, autoridades, hierarquias. E o marxismo odeia a hierarquia, odeia a autoridade, não respeita a polícia, não respeita governo, não respeita professor, pai não respeita filho, filho não respeita pai. Então há uma destruição dos costumes. Portanto, eu te desafio, pastor, cristãos de um modo geral, saia da covardia. Se você ama Jesus, se você ama a sua igreja, venha lutar por um Brasil melhor. Saia do seu comodismo e influencie na política da sua cidade, influencie na política do seu estado, influencia na política do seu país. Nós temos a última oportunidade que o Brasil ganhou de Deus para mudar essa história. Temos um presidente que diz: Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Temos um presidente que diz que tem uma missão de Deus para se cumprir. E se você não entende isso, eu quero te desafiar hoje: você é um covarde. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Deus disse: a minha alma não tem prazer nele. Não retroceda. O seu ministério é para pastorear, é para dar a direção, é para proteger, é para orientar. Realmente, que vocês atendam a esse chamado e se cumpra esse desejo de Deus. Se você tem um chamado para ser pastor, seja um pastor e não um mercenário. Seja um pastor e não um assalariado, não uma profissão, mas que isso seja uma convicção de um chamado de Deus para a sua vida. Ok? Deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário, comente para mim poder saber o que você pensa, mas faça isso. Deus te abençoe, um grande abraço, em nome de Jesus.